tarde, amigos. Aqui vos fala o Matheus Chibus, do canal Seeketnon. Está todo mundo falando nesse anime aí, né, chamado Chainsaw Man, né? Mas antes de mais nada, eu peço que todos vocês se inscrevam no meu canal, no meu novo canal de anime e mangá, que eu faço junto com o Urikishi, cujo link está aqui na descrição, certo? Inscrevam-se todos lá, agradeço de antemão. Bem, está todo mundo falando nesse Chainsaw Man, né? O anime é da moda agora no Brasil e no mundo, eu acho, principalmente no Brasil. E foi feita uma dublagem do anime quase que concomitantemente para o português, quase que concomitantemente à sua exibição no Japão. E um dos dubladores foi o Guilherme Briggs, né? O Guilherme Briggs, ele, como dizia, que o Márcio Seixas tanto odiava, né? O tal do... que chamava de o execrável Guilherme Briggs. Não sei porquê. Não sei o que é que o Márcio Seixas tinha contra o Guilherme Briggs. Aliás, nessa história do Márcio Seixas e do Guilherme Briggs, ninguém sabe explicar direito o que é que aconteceu, né? Se alguém puder me explicar aqui, eu agradeço. Mas, enfim. Aí, houve uma parte desse anime em que um fansub ou um scanlator, né, meio que colocou um negócio memético, não sei o que, pica, coisa assim. E para evitar palavrões, né, a dublagem transformou em não sei o que, é top, que eu não me lembro, né. Vejam, você tem um problema sério aí, que é o seguinte: a falta de expressividade do português corrente. Essa questão de você querer adaptar uma dublagem de qualquer texto ao português corrente, eu considero que é algo frustrado. O português corrente perdeu muito a sua expressividade. Eu acho que, para o bem ou para o mal, o dublaguês veio para ficar. Porque realmente o dublaguês permite uma expressividade muito superior ao português corrente, certo? Ao português coloquial. Então, uma coisa que... E o Guilherme Briggs tem culpa nisso, certo? O povo ficou com ódio dele, foram hackear as redes sociais dele, etc, algo muito injusto, ameaçaram de morte e ele saiu, né? Mas ele tem culpa disso porque ele foi uma das pessoas que primeiro quis trazer como pauta. Deixar claro que eu acho o Guilherme Briggs uma pessoa boa, eu não vejo nada, apesar do Márcio Seixas, que me leva a crer que ele não é uma pessoa boa. Mas ele foi uma das pessoas que mais fez campanha pelo fim do dublaguês. Inclusive nos quadrinhos. Não é a primeira vez que o Guilherme Briggs fica queimado no meio otaku. Em certa época ele era tradutor de mangá e ele traduzia Air Gear e Fairy Tail. E ele começou a fazer desses dois mangá, umas traduções para a linguagem coloquial brasileira. Aí ele colocou gírias brasileiras, colocou inclusive referências ao funk, parece, né, a esse tipo de coisa, e a comunidade otaku protestou. Ficava uma coisa um tanto disforme, até porque os mangá que ele traduziu foram Fairy Tail e Air Gear, são de dois mangaka que tem um estilo de escrita extremamente pretensioso. Gosto de fazer um estilo de escrita pseudopoético, que no caso do Mashima é um negócio tosco, isso aí. Eu acho que isso é o maior problema de Fairy Tail. No caso do Ogura Ito, funciona, é agradável, certo? Apesar de que o problema é que muitas vezes ele se perde em uma obscuridade muito grande.
Aí o pessoal ficou com raiva do Guilherme Briggs por outra variante do mesmo fenômeno, né? Que é o quê? O fato de que o português coloquial virou uma coisa tão sem expressividade e onde a comunicação é tão difícil que nós, no caso, temos uma dificuldade muito grande de traduzir qualquer narrativa estrangeira para o português coloquial. E eu ouso dizer, também é muito difícil você escrever uma história com os diálogos no português coloquial de hoje, que seja ao mesmo tempo agradável, expressiva e correspondente aos nossos dias cotidianos, ao que nós ouvimos nos nossos dias. Esse é um dos motivos pelos quais eu acho que hoje em dia não dá para dublar mais nada no português. Por mais que a dublagem brasileira seja ótima. Aliás, e por mais que os quadrinhos também do Brasil tenham ótimos tradutores. Até hoje eu quero conhecer eu quero entrevistar um tradutor de quadrinhos aqui, certo? As traduções de quadrinhos brasileiros, de quadrinhos para o português, sejam ocidentais, sejam orientais, são muito boas. Aliás, uma coisa que se eu fosse indicar deveria ser estudada para as pessoas usarem como referencial de como fazer uma dublagem, ou como fazer uma tradução de quadrinhos, ou como escrever uma história no Brasil, como escrever diálogos, eu acho que são as histórias do Zé Carioca, que foram publicadas pela Abril até os anos 90. Eu sei que recentemente voltaram a publicar novas histórias do Zé Carioca. Mas eu acho que aquele balanço ali é a melhor coisa que existe. Especialmente as histórias escritas pelo Renato Canini, certo? Que foi talvez um dos maiores quadrinistas brasileiros, pouco lembrado, né? Não é uma pessoa muito lembrada, não é uma pessoa muito querida, mas foi um grande quadrinista da história do Brasil. E você entra numa situação em que surge um impasse difícil de resolver e que pra mim ninguém resolve mais. Acho que ninguém resolve mais esse impasse, não. Esse problema linguístico eu acho que fica mesmo para a eternidade. Infelizmente, nós só podemos lamentar. Pois um forte abraço a todos e até logo.